repercutindo sim para a qualidade do plantel. Visual, a gente não pode deixar de comentar e perguntar de uma das negociações mais esperadas pelo torcedor neste momento, envolvendo, claro, o lateral esquerdo argentino Alexandre Bernabé. O que falta para o anúncio oficial, se essa negociação está realmente concretizada, se tem algum detalhe ainda a se confirmar, o que falta para ele chegar? Existia a expectativa que ele chegasse em Porto Alegre nessa semana, mas o que falta para finalizar essa negociação envolvendo o Bernabé? É importante estar dizendo isso porque às vezes a gente esquece que tem elementos importantes nessa negociação. Primeiro é que a gente está falando de um atleta que foi escolhido o melhor lateral esquerdo do último campeonato. Segundo, que a gente está falando de um atleta que o mercado não absorve de forma muito natural, ou seja, tem escassez na busca de um atleta dessa natureza. E terceiro, que naturalmente a avaliação desse atleta, por tudo que ele passou na última temporada, se elevou. E aí eu diria um quarto elemento, que são as partes que são envolvidas nesse negócio. Tem um clube, que é o Celtic, tem seu agente, tem os tempos das coisas. Tá? Eu trago essas informações todas, são elementos importantes para dizer que é um negócio complexo, de um vulto financeiro complexo, e que a gente encara como uma contratação de grande porte para o clube. E eu tenho certeza que o torcedor também pensa assim, e por isso essa ansiedade. E digo todos esses elementos e todas essas questões também para justificar que não é que a gente não queira ter a velocidade necessária ou que a gente solucione isso o quanto antes. O que no dia 1 do ano seguinte, ou melhor, o dia 1 pós-campeonato, término do Campeonato Brasileiro, eu gostaria de ter apresentado já uma relação contratual desse atleta. Mas eu também entendia que tinha o tempo do clube originário. E o tempo do clube originário não era o tempo do Internacional. Então, essas etapas da relação negocial, ela precisa ser feita com muita cautela para que ela atinja o seu sucesso e tampouco demonstre uma situação de desespero do ponto de vista de uma relação negocial para não atingir patamares financeiros que a gente não tem capacidade de pagar. Mas o que eu poderia dizer para o torcedor é que a gente continua confiante, eu tenho dito isso desde o início, são etapas que a gente está vencendo e a ideia é que a gente tenha um desfecho positivo aí nos próximos dias. Bisol, e até aproveitando essa esteira da questão Bernabé, que mexe muito com o nosso com o torcedor do Inter, né? Peço aí, inclusive, para que você esteja acompanhando aqui, compartilhe com os amigos, deixe seu like, porque o Bisol vai revelar muita coisa aí, tem 20 minutos pela frente. Vamos lá, Bisol, vamos trazer o torcedor do Inter para essa temporada. Mas sobre o Bernabé, existia ou existe uma ajuda, digamos, da situação Gabriel Carvalho? A venda do Gabriel Carvalho, ela ajudou o Inter a avançar na questão Bernabé e tornou mais fácil a permanência dele? Não, as coisas não são vinculativas. A gente tem um orçamento e esse orçamento precisa ser cumprido. Uma coisa é a peça orçamentária, outra coisa é o equilíbrio econômico, outra coisa é o financeiro, outra coisa é fluxo de caixa. São coisas completamente distintas do ponto de vista da contabilidade do clube, tá? Então não é automático pensar que a venda ela daria capacidade ou esse dinheiro seria empregado para pagamento disso. O que existe é um planejamento nosso, como eu disse lá no final do ano, onde a gente estabeleceu que nós tínhamos um teto financeiro e um limite para poder buscar atletas em geral, nas diversas posições que a gente imagina que há necessidade de reforço, e também uma estratégia específica com relação ao Bernabé. E nesse aspecto nós não fugimos disso. Fomos até o final, dentro desse limite e dentro dessa possibilidade, e é o que está posto hoje. Então, não dá para se colocar com uma tranquilidade, até porque hoje a gente vive um momento interessante, que eu reputo importante até, que é essa maturidade do torcedor, do associado, de ter a capacidade de envolvimento com as coisas do clube, não só do campo, mas também extra-campo, enxergar lá no nosso portal Transparência qual é o nosso orçamento, o quanto que a gente tem limite de venda, o quanto que a gente tem que arrecadar, enfim, tudo isso hoje já permeia nas relações, hoje nos debates, inclusive de vocês, jornalistas, têm que se apropriar um pouco mais dessas informações para poder transmitir, que faz com que o nosso torcedor também compreenda isso. E compreenda também tudo isso, entendendo que não há uma tranquilidade
ou ausência de celeridade com relação a esse negócio. Ao contrário, por nós já teríamos resolvido isso quanto antes. Só que em respeito a uma série de situações aqui do clube, a gente está caminhando e esperando que isso tenha um desfecho positivo. E eu entendo essa questão do planejamento, do financeiro, do Internacional, mas eu tenho que te perguntar, essa transferência do Gabriel Carvalho, com todos os valores que foram apresentados, ela facilita com que o Inter tenha condições de seguir aquela ideia de manutenção do elenco, pelo menos, não contratar novos jogadores, mas manter o plantel que fez uma boa temporada, uma reta final do Campeonato Brasileiro no ano passado? Era uma meta orçamentária, como eu disse, né? A venda de um atleta era necessária e estava posto lá, público para todos. É evidente que quando a gente faz a venda de um atleta, cumpre essa questão orçamentária, nos dá, vamos dizer assim, uma capacidade de melhor compreender o cenário que vai se apresentar para nós no futuro e manter aquilo que a gente havia dizendo. Mas eu quero deixar muito claro que foi uma grande venda para um menino que até então jogou muito pouco, né, na nossa, eu digo de atuações, né, jogou muito pouco no profissional e que já despertou, e nós confiamos muito nisso, porque aqui internamente a gente sabia que ele tem muita capacidade mesmo, mas a gente imaginava até que não seria uma proposta, que não viria uma proposta nesse momento para ele. E se apresentou em umas condições que até foram muito boas para nós, e principalmente com a possibilidade dele se manter jogando. Agora, essa situação negativa que nos apresentou dessa lesão, mas com a possibilidade dele ficar conosco até o final, até o meio do ano, quando ele completar a maioridade. Então, não é vinculativo, por quê? Porque no nosso planejamento, lá na metade do ano passado, a gente já vinha dizendo que a nossa maior contratação era a manutenção do elenco. Tá? Essas questões ajudam? Claro que ajuda, mas verdadeiramente nós teremos outras formas de se desenvolver no mercado e até internamente para que isso acontecesse, porque o nosso maior objetivo e foco é que a gente mantenha a nossa capacidade competitiva para este ano. Estamos aqui entrevistando o José Olavo Bisol, diretamente do